Boa noite a todos. Que o Divino Mestre Jesus que se encontra no meio de nós possa nos abraçar. E do abraço do Mestre Jesus possamos nós receber as melhores energias vindas dele. E que essas energias possam abrir as nossas mentes, os nossos corações, para que na noite de hoje consigamos entender um pouco mais da doutrina consoladora do Mestre nas questões da dependência química. É muito interessante a gente analisar a questão dos ensinamentos de Jesus e jogar para a dependência química, né? Mas Jesus, ele foi um pedagogo por si em excelência, né? Ele sabia como lidar com aquelas pessoas que sofriam, que tinham dor, com aquelas pessoas que tinham problemas que achavam que era o fim do mundo, percebe? Mas a doutrina espírita vai nos trazer, e ela é trazida, e ela é indicada por Jesus para nós através de Allan Kardec, inclusive nas 419 obras de Chico Xavier, de Divaldo Pereira Franco, se aprofundando de uma forma mais clara, mais evidente com relação à dependência química. Gostaria, se tivesse alguma pergunta que fosse bem pertinente ao assunto que eu estaria falando aqui na tela. Bem pertinente, ou seja, não vamos fugir da parte da dependência química naquilo que a gente está colocando, senão a gente vai ter que ir até as 2 horas da manhã. Eu não tenho problema, eu sou aposentado, eu vou lá pela 11h30, meia-noite, a gente faz um cafezinho, um pãozinho, para mim não tem problema, tá? Mas a gente tem que ser fiel ao assunto, né? Para não haver perda, né? Então, assim, ó, esse é um tema, só para explicar para vocês. A gente faz essa primeira exposição chamada Dependência Química, uma análise espírita, de uma forma global. As minhas exposições geralmente levam 4 horas, se a gente fosse fazer bem tranquilo, bem devagar, sem pergunta, umas 4 horas cada uma delas. E essa aqui, ela abrange toda a complexidade. E aí eu dividi ela em outras 4, né? Dependência química, bem nessa sequência que vocês estão vendo aí, ó. Na família, uma análise espírita, dependência química e suas consequências espirituais, dependência química e processos obsessivos que nós vamos ver hoje, e por último, o pós-morte do dependente químico. Ou seja, se alguém quiser ter uma profundidade nas questões que a doutrina espírita nos coloca sobre dependência química, teria que ter assistido essas 4 exposições. A gente já vem há algum tempo fazendo aqui na casa, desde a primeira. Percebe isso? É uma sequência. Mas não se preocupem. Quem se interessar em querer se aprofundar, ter um conhecimento muito amplo e exclusivo que a doutrina espírita traz, depois é só colocar no YouTube, na parte de pesquisa, meu nome, Carlos Monteiro e Dependência Química. Vai vir todas as palestras aqui que estão disponíveis para assistir. Então, como é que eu vou dizer para vocês? Hoje o Carlos vai falar só dos processos obsessivos, nas questões da dependência química, né? As outras partes a gente já falou, ainda faltando ainda o pós-morte do dependente químico. Volto a dizer, gostaria que todos fizessem pergunta com relação ao assunto que se apresenta aqui na tela. E a gente começa mais ou menos assim, ó. De agora até as 2 da manhã, a gente vai trabalhar conceitos, dependência química e obsessão. Segunda parte, como ocorre o processo obsessivo. Terceira parte, a origem da obsessão na dependência química. Quarta parte, característica da obsessão na dependência química. E tratamentos para a obsessão na dependência química. Isso é o que nós vamos fazer agora. A gente tem um período muito curto, então o Carlos vai ter que ser o mais rápido possível. Havendo pergunta, eu vou tentar resolver. Para nós não chegar até as 2 horas da manhã, até uma meia-noite dá, né? Até meia-noite dá, né? Então vamos lá, pessoal, continuando, para nós não perder tempo. Conceituando dependência química, né? Doença crônica biopsicossocial e espiritual resultante da interação com substâncias ativas. Olha só, vou só dar uma checada. Ok. Então, esse não é um conceito espírita, mas vamos analisar ele de uma forma simplista. Ó. É uma doença. Dependência química, a pessoa que está transitando nas questões das drogas, do alcoolismo, é um doente. Né? Não é um conceito espírita, mas ela coloca a parte psíquica, a mente, a sociedade envolvendo e a parte espiritual. A parte espiritual é uma exclusividade que o espiritismo vai nos mostrar o mundo espiritual que gira em torno de um dependente químico. Lembrando que aqui nós estamos falando exatamente sobre dependente químico. Né? Principais características da dependência química, ou seja, aquela pessoa que eu posso definir como dependente químico. Quais são as características delas? Primeiro, a tolerância. Olha que interessante, né? E quando a gente fala de dependência química, a gente está falando de todos os tipos de drogas. Álcool e as drogas, cigarro e as drogas que não são
lícitas, né? Como cocaína, maconha, o que seja, né? Tolerância. Necessidade de doses maiores ou mudar para drogas mais fortes para obter o efeito desejado. Este não é uma condição que o Espírito Santo está colocando. Os profissionais da área de dependência química, eles dizem assim, que toda pessoa que começa bebendo 1, 2 cervejinhas no final de semana, depois de 3 anos ela já está bebendo 5, 6, 7, depois de 10 anos está bebendo 9 cervejas. Isso quer dizer que ela está necessitando de maior quantidade de álcool para sentir as mesmas sensações que sentia lá no início. A pessoa que fumava um cigarrinho de maconha só no final de semana, agora está fumando todos os dias, porque o corpo dele está pedindo. Percebe isso? A mente dele está necessitando mais. É como se ele ficasse, muitos dependentes químicos que nos relatam isso aí, que eu fumava sempre um cigarrinho de maconha no final de semana, daqui a pouco aquele cigarrinho de maconha não fazia nenhum efeito, eu não sentia nada. Eu queria algo mais forte. Percebe isso? Isso chama-se tolerância, né? Então, quando a pessoa tem essa característica de tolerância, ele é definido pelos profissionais da área da dependência química como um dependente químico, ok? Independente de aceitar ou não, não vem o caso. E o segundo ponto é a síndrome de abstinência. O alcoolista que bebe há 10 anos, adquiriu uma doença, vai ter que ficar 1 mês, 2 meses, 3 meses sem beber. Ele vai apresentar um quadro de uma síndrome de abstinência? Vai. Delírios extremos, alucinações e outros mais, percebe? Então isso aí, quando se apresenta uma pessoa com um quadro desse, ele é definido, ele é conceituado como dependente químico. Ficou claro isso para você? Qual é a qualidade? Independente do alcoolista aceitar ou não, não interessa, ele é definido. Os profissionais, as pessoas que trabalham na área da dependência química que chegaram a essa conclusão, ok? Continuando. Conceituando a obsessão. Então agora nós entramos na parte espiritual. Eu gostaria que vocês entendessem bem a condição da obsessão sob o dependente químico. Nós estamos falando de obsessão sob o dependente químico. No livro dos médiuns, Allan Kardec coloca essa conceituação. Domínio que alguns espíritos logram adquirir sobre certas pessoas nunca é praticada senão pelos espíritos inferiores que procuram dominar. Domínio, ele toma conta total da pessoa. Ou seja, a pessoa que está na característica de um dependente químico, quando ele está assediado por um ou mais espíritos, esses espíritos, por algum motivo, alguns deles podem dominar ele, passar todas as informações para ele. Eu gostaria de abrir um parênteses aqui. Isso aqui, tudo que aparecer aqui não é o Carlos que escreveu. Eu tirei do livro, aqui do livro dos médios, e coloquei aqui para vocês verem. Eu vou tentar facilitar o conhecimento do livro, como está aqui para você. Vamos entender uma coisa. Na questão 459 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta para os espíritos, bem assim, influenciam os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? São duas coisas diferentes. Pensamentos e atos, né? Pensamento, eu não agarro o meu pensamento, mas alguém consegue parar de pensar? Se conseguir, me ensina, porque eu não consigo. Percebe isso? Então o pensamento ele é volátil, eu não agarro o pensamento, mas ele existe segundo a doutrina espírita e segundo já muitos cientistas já provaram que o pensamento é uma matéria que a gente não consegue enxergar, mas ela viaja ao infinito. Olha que interessante, né? O pensamento viaja ao infinito. Nas obras de Chico Xavier, o espírito André Luiz diz que ela vai ao infinito. Se você está agora, se acordou de manhã cedo e está com o pensamento de ir ao bar beber, você lançou no universo uma energia carregada com os componentes da bebida. Eu quero beber. Todos os espíritos que estão naquela linha de pensamento no mundo espiritual são atraídos pelo meu pensamento. Mas continuando na questão 459. Kardec perguntou, então, se os influenciam nos pensamentos e nos atos, né? O ato, eu jogar isso aqui no chão. Isso é um ato, ok? E os espíritos respondem para ele, sim! Vírgula, muito mais do que imaginais. De ordinário, quase sempre são eles que vos dominam, que vos dirigem. Essa é a resposta do Livro dos Espíritos de Allan Kardec. Baseada nessa resposta, a gente pode ter a certeza absoluta que nunca estamos sozinhos. Nunca, jamais, ninguém está sozinho. Inclusive, Emmanuel e André Luiz, dois espíritos que trazem na psicografia de Chico, falam isso direto, né? Nós nunca estamos sozinhos.
Vamos fazer uma conta matemática para vocês entenderem, então, essa questão 459. Uma matemática não exata. A matemática, via de regra, é exata, mas a nossa conta aqui não. Nós somos hoje 8 bilhões e meio de pessoas vivas no planeta Terra. Pessoas com um corpo físico. 8 bilhões. Não estou falando exato. Está por aí. Mas vamos arredondar para 8 bilhões e meio de pessoas vivas. Segundo André Luiz e Chico Xavier e o Espírito Emmanuel nas obras de Chico, eles dizem que para cada um de nós vivos, baseado na questão 459, para cada um de nós vivos existe de 3 a 5 espíritos, ok? Vamos fazer uma média aritmética entre 3 e 5, 4, certo? 4 espíritos para cada um de nós, não é exato. Dá um total de 32 bilhões e meio de espíritos que estão no mundo espiritual, noutra dimensão. Mas eles podem também circular no meio de nós. Positivo? O planeta Terra, então, tem 40 bilhões e meio encarnados e desencarnados vinculados ao planeta, ok? Quem são esses 32 bilhões e meio de espíritos que estão no mundo espiritual? Muitos deles no meio de nós. A resposta é a mais simples e a mais fácil possível. Todos aqueles que morreram antes de mim. É difícil entender isso? Todos aqueles que morreram antes de mim. Vou repetir. Se eu sou médium vidente e vejo um espírito ali, quem eu estou vendo? Alguém que morreu antes de mim. Simples assim. Para a doutrina espírita, a morte não existe. Quem morre é o corpo físico. O espírito sobrevive, ele é milenar, ele não vai se intercalar nunca. E ele vai para o mundo espiritual com o seu perispírito, que é o elo de ligação entre o corpo físico e o espírito. Perdeu o corpo físico, foi enterrado, eu vou para o mundo espiritual com essas mesmas feições que eu tenho, mas com o meu perispírito e o espírito dominante. Fica claro para vocês? Dessa forma, todos os espíritos podem circular no meio de nós, se eles quiserem, mas aqueles que se elevaram, aqueles que já estão nas condições do bem, sobem para os lugares melhores. Aqueles que ficam no meio de nós é porque têm necessidades de ordem materialista que eles tinham quando estavam vivos. Por exemplo, os alcoolistas, os usuários de drogas, tema de hoje, dependência química. Todos esses tipos de espíritos, quando acordam no mundo espiritual, depois que morreram por causa da dependência química, o primeiro desejo deles é usar drogas. É beber. Percebe isso? O indivíduo viveu 30 anos na mesa de um bar bebendo. Morreu no último dia desses 30 anos bebendo com um ataque cardíaco por causa da falência múltipla dos órgãos dele, de tanto que o álcool estragou os órgãos dele. Percebe isso? Morreu na mesa de um bar. Via de regra, ele vai acordar no bar, não vai entender que morreu, não vai perceber isso e vai continuar bebendo com aquelas pessoas que estão ali, com os vivos que estão ali. Percebe isso? Porque no mundo espiritual não existe droga. No mundo espiritual não existe cocaína, não existe maconha. Se faz necessário que o espírito venha até aqui à Terra e beba nos mesmos lugares que ele bebeu. Se bebeu na sua casa, ele fica bebendo na sua casa. E a gente vai explicar um pouquinho, explicamos em outras exposições, né? Então, dessa forma, nós nunca estamos sozinhos. Nós precisamos entender isso, independente de vocês aceitarem ou acreditarem ou não, essa vai ser a realidade. Quando nós acordarmos no mundo espiritual depois que nós morrermos, porque a morte não existe para a doutrina espírita, né? Nós podemos falar desencarne. Morte é uma coisa, desencarne o que é? O corpo sai o espírito, com o seu perispírito do corpo, desencarne para a doutrina espírita. Depois que a gente desencarnar, a gente vai estar no mundo espiritual e vai ter essa visão que a gente tinha de uma forma errada quando está aqui. Mas eu gostaria, estou falando tudo isso para vocês verem como a coisa é longa, né? Estou no segundo slide, a coisa é longa. Para vocês entenderem, existem 2 tipos de espíritos que bebem com a gente aqui na Terra. Existem 2 tipos de espíritos que fumam cigarro aqui com a gente na Terra. Existem 2 tipos de espíritos que comem em excesso aqui com a gente na Terra. Percebe isso? Existem 2 tipos de espíritos que fazem todas as relações. Quem são? O primeiro espírito é aquele que quer só beber com você. Ele necessita de você, o espírito necessita estar ao seu lado na hora que você estiver bebendo, para ele poder usufruir das emanações do álcool que você botou no seu corpo físico, e ela está na sua corrente sanguínea. O espírito vem com o seu perispírito, fica do seu lado, nenhum espírito entra dentro da gente. É uma questão da lei da física.
Dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço, é uma questão, o Espiritismo fala isso claramente. Então o espírito que perdeu o corpo físico dele, que morreu a 3 últimas encarnações por causa do álcool, precisa beber, não encontra no mundo espiritual, desce para o mesmo lugar que ele bebia, fica do lado do vivo que está bebendo. Quando o vivo toma o primeiro gole de cachaça, a cachaça já entra na corrente sanguínea e passa para as células do perispírito dele. Nas obras de Chico Xavier, o espírito André Luiz nos diz que esse perispírito, que é um corpo sutil, é o corpo que eu levo para o mundo espiritual depois que eu morro, ele está ligado ao meu corpo físico, célula a célula. Então, quando eu bebo, quando eu cheiro cocaína, quando eu fumo cigarro de maconha, que a droga entrou na minha corrente sanguínea, ela circula pelo meu corpo todo, a droga, né? Ao mesmo tempo, ela passa automaticamente para o meu perispírito, que está dentro de mim. O espírito que tem só um perispírito encosta do meu lado e suga as energias dessa droga que está transitando no meu corpo físico e no meu perispírito. É dessa forma que o espírito bebe, fuma, usa droga, percebe? Então, quando o espírito, primeiro espírito então, quando o espírito quer só beber contigo, ótimo, ele quer só você como se fosse um copo de vinho. E é bem assim que o espírito André Luiz comenta no livro Nos Domínios da Mediunidade, na psicografia de Chico Xavier, que o homem, que é um alcoolista, é uma taça viva para o espírito beber. Esse é um. O segundo tipo de espírito é aquele que quer beber junto com você, mas quer fazer mal para você. Percebe isso? Esses são chamados espíritos obsessores, como nós colocamos aqui. É o espírito que quer me obsediar, não só para beber, mas sim para fazer mal para mim. Por que ele quer fazer mal para mim? Porque possivelmente tem que haver uma razão, uma lógica. Possivelmente em vida passada eu fiz mal para ele, agora ele me encontra bebendo, usando droga, e ele quer fazer mal para mim para cobrar a dívida do mal que eu fiz para ele numa vida passada, ok? Praticamente eu falei isso aqui já de 2 ou 3 palestras que eu tinha falado ali. Seja bem sucinto e pode perguntar. Sim, esse espírito precisa de outro tipo de energia. Sim, ele vai... E olha só que interessante, a palavra energia para ele tem tudo a ver com isso. Tudo no planeta Terra é energia, tudo. Como assim tudo? Sim, isso aqui tem uma energia. Nós não temos olhos de ver, mas ele tem uma energia. Tudo. E não é uma exclusividade do espiritismo. Na Naístro já provou isso, que tudo, essa cadeira tem uma energia. Nosso corpo é vibrando em energia, nós somos energia. E como o espírito suga de mim, do meu perispírito, ele está tirando a minha energia para ele. Só que quando ele tira essa minha energia de mim, ele leva junto os componentes das drogas que estão transitando de mim. Pode falar. Possivelmente, quanto mais ele suga, né, a energia da pessoa, faz mal para a pessoa vai querer usar mais droga também. Sim. Vai querer mais beber, mais fumar. É, porque a vida vai ficar pior, Tá. né? Você, ótima pergunta. Só, assim, ó, eu uso aparelho de ouvido, então quando perguntarem, fale um pouquinho mais alto. Eu entendi perfeitamente o que você falou. Isso aí nem vai estar no tema de hoje, mas não tem nem dúvida. Olha só, imaginando uma conta que eu fiz agora. 4 espíritos para cada um de nós, no mínimo. Mas na verdade, ela pode ter 2, eu posso ter 5, tu pode ter 3, tu pode ter 1. Percebe isso? Não, tem sempre. No mínimo, a senhora tem o seu anjo da guarda do seu lado. Ok? Ficou claro para vocês? Então, assim, ó, se esses 4 espíritos que estão comigo morreram nas últimas vidas passadas dele por causa do álcool, e estão os 4, e eu era parceiro deles da última vida, olha só, era parceiro de bar deles. Eu estou vivo, os 4 já morreram. Os 4 podem estar sugando as questões do álcool comigo, sim, só que eu vou ter que abastecer 4 espíritos. Tecnicamente, numa questão de matemática, de lógica, eu vou ter que beber muito mais do que eu bebia para poder ceder os desejos dos espíritos. Não tem nem dúvida isso. Isso a doutrina espírita fica de forma profunda. Deixa só ela falar. Então, isso quer dizer, para mim entender, a dependência química, ela não existe, ela, digamos assim, é espiritual? Ou existe uma dependência? Não, ela existe. Não, ela pode até ter no corpo físico, sim, entende? Mas mesmo que ela tenha no... Ó, tu veio com um problema de ordem mental que te desregula, isso é fato, pode existir, e aí teu organismo necessita, te leva para o caminho das drogas e do álcool. Ok, teu corpo físico. Mas não quer dizer que isso não vai ter um espírito se alimentando junto contigo, bebendo junto contigo. Mas via de regra também o espírito pode te levar a ser dependente químico. Percebe isso? Isso aí nós vimos em outras exposições, não nessa de hoje, mas é uma condição. Deixa eu ir lá. Tu queria falar também? Sim, o que ela disse é uma prova que a pessoa precisa espiar. Na dependência química ela pode vir com isso para passar por isso. Perfeito. Poder
esta experiência que você precisa viver hoje, nesta encarnação, para espiar. Vamos lá. Depois a gente fala um pouco disso, tá? Espiar o quê? Tentar melhorar do problema que ele traz de várias vidas. Vamos lá. Depois a gente chega lá. Então vamos fazer assim, ó. Eu vou continuar. Se vocês ficarem conversando, eu vou continuar, tá bom? Diferença entre influência espiritual simples e obsessão. Isso que eu falei para vocês. Vou até passar o próximo slide, tá? Influência espiritual simples é quando o espírito quer só beber comigo, não quer fazer mal para mim. Obsessão, ele quer fazer o mal. Ficou claro isso para você? A diferença? E se o espírito quer fazer mal para mim, a regra é uma só. Eu fiz mal para ele em outra vida. Ou nesta vida mesmo. Fica claro? E aí eu pergunto para vocês, nós somos bonzinhos? Olha, nós somos inquilinos de um planeta de provas e expiações, definido por Allan Kardec, pela doutrina espírita. O planeta Terra é um planeta de provas, no sentido da palavra expiação. Expiação tem que passar por situações que vão me educar, que vão me equilibrar um pouco, como ele falou. Percebe isso? Então, se eu sou inquilino desse planeta, eu tenho o bem dentro de mim? Tenho. Mas Kardec define como planeta de provas e expiações os planetas onde há o predomínio do mal. Olha que interessante, né? Então, quer dizer que esses 8,5 bilhões de vivos no planeta Terra trazem um mal dentro deles? Sim, ainda muitos deles, claro que tem suas pequenas exceções, né? Muitos deles têm esse mal superior ao bem. Então, quer dizer que esses 8 bilhões e meio de espíritos têm o bem dentro deles? Sim, isso é fato. Nós somos criados simples e ignorantes e sem colocar... Deus não nos coloca o mal dentro de nós. Percebe isso? Ele nos cria simples e ignorantes, segundo a doutrina espírita, né? E nos mostrando o caminho do bem dentro de nós. Quando nós reencarnamos, adquirimos um corpo físico e optamos pelas decisões do mal, nós optamos pela decisão do mal através do livre-arbítrio. Nos tornamos pessoas más. Percebe? Desde a primeira vez que nós encarnamos no corpo físico. Dessa forma, o espírito obsessor, eu já vivi... Nós somos espíritos milenares. Já vivemos inúmeras vidas para trás e vamos ver inúmeras vidas para frente. Dessa forma, nessas inúmeras vidas para trás, onde eu transitei com inúmeros corpos reencarnando várias vezes, em vários sexos, nos 2 sexos e com corpos diferentes, eu posso ter feito muito mal. Percebe isso? Eu posso ter matado pessoas, eu posso ter feito coisas erradas, muitas coisas. Isso está vivo em mim. Onde? No meu perispírito, registrado. O Carlos, em 1723, era um costureiro famoso na França e ele furou o dedo e arrancou a ponta do dedo. Está registrado no perispírito do Carlos? Está. O Carlos, na época dos vikings, fazia parte dos vikings da época da região da Normandia, na Alta França, ali em cima, e trucidou muitas pessoas, matou muitas pessoas. Está registrado no perispírito do Carlos? Está. Ainda hoje. Percebe isso? Olha que interessante. Então, nós não somos santinhos no sentido de que somos espíritos. Se nós fôssemos espíritos perfeitos, sem nenhum mal dentro de nós, não estaríamos no planeta Terra. Estaríamos em outros planetas, os planetas celestes, assim definidos por Allan Kardec, né? E planetas felizes, onde há o predomínio do bem. Percebe isso? Dessa forma, todos nós, com raríssimas exceções, temos espíritos obsessores, temos espíritos que fizemos mal e eles estão nos cobrando as dívidas de nós ter mal para ele. Como Divaldo Pereira Franco, percebe? Teve também obsessor. Pode falar. Sí, el objetivo de cada uno de nós é alcançar a maestria sanando. Eu acho que tu não está conseguindo fazer a pergunta, está só dissertando, né? Sim, o objetivo nosso é esse mesmo, só que vamos tentar mais aqui. Sim, todos nós vamos ser anjos. Todos nós vamos ter o predomínio do bem lá para frente, lá nós vamos ser Cristos. Olha, todos nós um dia seremos Cristos. Está escrito nas obras de Chico também, né? Um dia nós vamos estar na condição que Jesus está hoje. E isso vai demorar o tempo que cada um pode dar de si, né? Vamos lá. A influência espiritual é meio utilizado, vamos lá, para acelerar. Quando uma simples influência espiritual se transforma em uma obsessão. Agora vamos ver para vocês entenderem mais profundo. Eu vou explicar através do exemplo. Existia 4 jovens que há mais ou menos 12 anos fumavam
maconha e cheiravam cocaína numa casa abandonada em Balneário Camboriú. Há 12 anos, todos os finais de semana eles faziam isso, esses 4. Percebe? Um deles era o responsável por comprar a droga. Um traficante levava para essa casa abandonada em Balneário Camboriú e eles faziam há 12 anos usando droga, certo? Todos eles eram acompanhados por espíritos que faziam uso de drogas com ele. Um tinha 2, outro tinha 3, outro tinha um espírito que estava sempre junto. Percebe isso? Então, naquela casa abandonada, existia em média, vamos botar que cada um tivesse 2, 4 vivos e 4 desencarnados, certo? 8 desencarnados, que era 2 para cada um, então tem 12 na condição ali dentro daquela casa, ok? Todos aqueles espíritos ali tinham as suas baixas morais, e como colocamos, nas questões da obsessão e nas questões da influência espiritual sobre o dependente químico, aquele espírito ali é um espírito inferior. É um espírito que traz muito problema de ordens morais. Supondo que lá por um determinado dia, um desses 4 resolve levar uma amiguinha da escola para fumar maconha naquela casa abandonada lá. Percebe? E aí tem os 2 espíritos deles, os espíritos estão todos se enxergando, os 4 não têm mediunidade nenhum, não estou vendo espírito nenhum ali, percebe isso? Esse que leva a moça, dopa ela, dá maconha para ela, dá cocaína, dá crack para ela, ela tem uma crise e ele acaba estuprando ela. O encarnado, eu estou falando, vocês estão entendendo? Sim. Deu para entender isso aí? Esses 2 espíritos que acompanham esse viciado que estuprou a moça, não tem problema na parte sexual. Eles não têm desvio. E eles olham aquela cena do encarnado estuprando a moça de 16 anos ali naquela casa abandonada, os espíritos olham e dizem, não estamos gostando, vamos fazer mal para ele, isso aí não pode acontecer, olha o que ele fez com a moça, olha o que ele está fazendo. Os espíritos conversando. Acabou ele, esse encarnado, de adquirir 2 espíritos obsessores. Vocês entenderam ou não? Sim. Pela maldade daquele viciado em ter estuprado a moça, mas viciado não estupra ninguém, né? Estupra. Pode botar no Google que você vai ver. Percebe isso? Então, ele simplesmente os 2 espíritos estavam há 12 anos com ele, simplesmente influenciando ele para beber, para usar droga. Percebe? Quando ele faz esse ato, esses 2 espíritos são qualificados como obsessores, porque vão começar a perseguir aquele encarnado e querer fazer o mal para ele por ele ter feito mal para a moça. Vocês entenderam isso? E olha que interessante, então, se criou um obsessor em vida. Mas muitos de nós em vidas passadas, assim como eu coloquei esse exemplo, trago ainda aquelas pessoas que na época que eu matei um viking, né, que eu era viking, eu matei muita gente, muitos deles não me perdoaram ainda. Desde 1200, quando o Carlos estava lá na condição de viking, né? Então muitos não me perdoaram, estão me perseguindo vida após vida, como meus obsessores, para me cobrar porque eu matei eles. Percebe isso? Então, via de regra, nós temos algum obsessor na nossa cola. Percebe? Por N razões, e principalmente pelo estágio que é a vibração do planeta Terra, que é de prova e expiação. A vibração do planeta está diretamente ligada às vibrações dos seus habitantes. Nós somos inquilinos do planeta Terra. E como nós somos inquilinos, nós vivemos aqui, a nossa energia transita no planeta todo e dá uma formação do que é a energia do planeta. Continuando, vamos lá. Como ocorre o processo obsessivo? Como é que o espírito me obsedia? Como é que o espírito se aproxima de mim e faz mal para mim? Para vocês entenderem. Como é que o espírito... Você tem que entender, para ficar bem claro para você, o espírito foi morto por mim na vida passada. Nós brigamos por causa de drogas e eu matei ele. Eu estou vivo ainda e ele morreu, ok? Ele está no mundo espiritual, ele não conseguiu aprender a perdoar no mundo espiritual, os 4, 5 anos que passou lá, desce aqui na Terra para cobrar o Carlos, porque o Carlos matou ele. Vingança, ele quer vingança, eu matei ele, percebe isso? Eu estou vivo ainda, eu matei aquela pessoa, ela agora está no mundo espiritual, ela não aprendeu, já te passo a palavra, tá querido? Ele não aprendeu ainda a perdoar, entende? Então ele volta aqui na Terra e vou cobrar do Carlos porque que o Carlos me matou. Dessa forma, o espírito vai ter métodos de me obsediar, de querer me levar às maldades, de fazer maldade para mim. Qual é a ideia daquela pessoa que matou a outra? Se ela não tem moral, ela vai querer matar essa pessoa. Concorda comigo ou não? Via de regra é assim que existe. Claro que tem exceção, não estou dizendo isso. Ah, mataram o meu filho. Agora eu vou matar esse que matou o meu filho. Percebe? É assim que funciona. Ou meu filho, no mundo espiritual, vem para me matar. É dessa forma. Eu vou explicar como é que se dá
Como é que o Espírito faz para fazer mal para mim? Pode falar. Eu queria só entender como que o Espírito, ele tem um livre acesso a sair do plano espiritual e estar aqui. Sim, todos nós tem. Não, ninguém é trancado no mundo espiritual, querida. Não. Livre-arbítrio. Todo mundo sabe o que quer dizer livre-arbítrio? Todo mundo sabe? O nosso livre-arbítrio é intocável. Intocável. É intocável. Ninguém modifica nosso livre-arbítrio. Tanto aqui na Terra quanto encarnado, quanto desencarnado. Então eu tenho o livre-arbítrio de matar ela? Tenho. Só pegar uma faca e matar ela. O livre-arbítrio, quem foi que trabalhou? Fui eu. Quando eu morrer, eu vou para o mundo espiritual e ninguém vai trilhar meu livre-arbítrio. Então eu posso descer e subir para o mundo espiritual a hora que eu quero. Percebe? Essa é a regra. Atualmente, nas questões da tua mente, do teu pensamento, do teu livre-arbítrio, ele é intocável. Nem os espíritos do bem, nem o teu anjo da guarda vai mexer no teu livre-arbítrio. Ele vai dizer para ti, olha, não usa droga, droga faz mal, tu pode ter essa condição, olha, não seja agressivo. O anjo da guarda vai fazer isso na mente da gente. Mas quem vai decidir o que fazer é tu. Dessa forma, a pergunta dela, a colocação dela é muito interessante para nós entendermos. Em todo e qualquer problema de violência, de agressividade, qualquer que seja o problema em que eu ajo, eu tomo a iniciativa de agredir alguém, eu tomo a iniciativa de falar mal de alguém. Não, mas aqui em Balneário Camboriú ninguém fala mal de alguém, fala? Lá em Itajaí, onde eu moro, o pessoal fala. Falam mal dos outros. Aqui não? Em Balneário ninguém fala mal de ninguém? Não. Pô, não é que acertei mesmo? Lá em Itajaí o pessoal fala mal de mal. Assim, ó, quando você fala mal de alguém, o Espírito vai te alimentar com palavras sobre aquele alguém. Mas tu que vai jogar para fora e vai absorver. Percebe isso? Teu livre-arbítrio, ele é intocável, tu vai fazer o que tu quiser. Entende? Só que tu responde perante as leis de Deus. Você não tem nem dúvida. Então, no mundo espiritual, o Espírito não é preso. O Espírito tem toda a liberdade. Ele vai voltar aqui, vir aqui na hora que quiser. Muitos deles nem vão subir, vão ficar um bom tempo aqui embaixo no meio daquelas situações que ele estava, tá? Mas vamos ver aqui, ó, que essa parte é um pouquinho mais complicada. E aí o Espírito Manuel Filomeno de Miranda, na psicografia de Givaldo Pereira Franco, traz esse entendimento aqui, ó. Justapondo sutilmente. Ó, o encarnado vivo tem perispírito, o espírito também tem perispírito, tá? Ele está fazendo essa ligação, ó. Justapondo-se sutilmente, cérebro a cérebro, mente a mente, vontade dominante sobre vontade que se deixa dominar, órgão a órgão através do perispírito pelo qual se identifica. Então é assim, ó, para vocês entenderem, numa questão de animação, eu sou encarnado vivo, matei esse espírito aqui do meu lado, ele está com o perispírito dele, ele faz uma ligação energética com o meu perispírito. Olha só que interessante, hein? O perispírito é energia, o meu corpo físico é energia, eu ainda tenho meu perispírito aqui ligado célula a célula. Então o espírito chega do meu lado e faz uma ligação só pelo pensamento dele, ele liga o perispírito dele ao meu. Ele não vai entrar lá dentro de mim, é energia. É como se nós tivesse uma aura na nossa volta. Essa aura nada mais é que uma energia que reflete quem eu sou, que reflete o que eu estou pensando. Se eu sou uma pessoa que está pensando coisas boas agora, a minha energia aqui é branca, tranquila da minha volta, assim, na minha aura, né? Eu estou expandindo essa energia boa. Se eu estou pensando em usar maconha, a minha energia é ruim, já ficou cinzenta, já está na minha volta uma energia ruim cinzenta. Esse espírito se aproxima de mim, ele quer fazer mal. Eu matei ele numa outra vida. Ele quer que eu saia correndo do nada, abra a porta do meu carro, saia correndo, e seja atropelado, e seja morto. Ele quer me cobrar porque eu matei ele na vida passada. Como ele não evoluiu no mundo espiritual, ainda não aprendeu a perdoar, ele se acha no direito de me cobrar. Porque eu sou o culpado para ele, por ter matado ele. Percebe isso? Então o espírito chega do meu lado, faz essa ligação cérebro a cérebro, através da energia do perispírito dele, voltando a dizer, o perispírito não vai entrar dentro do carro. Ele vai só fazer a questão de energia e aqui ele vai dizer assim, Carlos, vai na tua casa agora, toma aquela garrafa de uísque que está pela metade, e vai lá naquele bar lá que um cara vai te oferecer. O espírito já até sabe que o meu amigo vai me oferecer uma carreirinha de cocaína no banheiro do bar. Bar tem droga? Não. Itajaí tem. Lá em Itajaí nos bares tem drogas lá. É, Itajaí tem. Não sei aqui em Balneário. Assim, sabe? Olha só. Olha aqui, ó. Aí o espírito diz assim, aí o Carlos vai em casa e pensa que a vontade, o desejo é dele. Vocês estão entendendo? O Carlos está pensando que o desejo é dele de beber, mas na verdade o espírito lançou, mas o Carlos tem problema com álcool. Aí o Carlos chega lá em casa, toma meia garrafa de uísque, sai para a rua e vai para aquela boate que ele está acostumado a ir. Ele vai para o Rancho Mariás, tem uma festa lá e vai para o Rancho Mariás. Rancho Mariás, será que tem droga nas festas que tem lá? Não, música eletrônica, esse negócio, não, ok, vamos lá.
Voltando. Aí o Carlos vai lá, chega no banheiro, para ir no banheiro, só por ir para se limpar e coisa e tal, fazer alguma coisa, o amigo dele chega aqui, o que eu trouxe aqui para nós aqui, ó, se tranca, vamos trancar aqui, vamos cheirar. O espírito está conseguindo o objetivo dele, o que é? Desequilibrar o corpo físico e perispiritual do Carlos, nas questões da mente, do todo, para ele ter facilidade em colocar na mente do Carlos que ele tem que sair agora na hora de ir embora às 6 horas da manhã, já em estado de embriaguez e sob efeito da cocaína, parar no meio da rodovia e sair correndo, abrir a porta e ser atropelado por um carro. Vocês estão entendendo? O espírito já está com facilidades, porque o Carlos está com seu perispírito, seu corpo físico encharcado de drogas e álcool, percebe? Quando nós estamos nessa condição da dependência química, acabamos de fazer uso de droga, o nosso perispírito está totalmente desequilibrado, sem falar no nosso corpo físico. Olha que interessante, né? E quando o corpo físico está encharcado de bebida, de droga, que passou para as células do meu perispírito, como é que está o meu espírito? Está totalmente desvirtuado. E aí a gente vai agora entrar numa outra explicação para vocês entenderem. Então, ó, a consequência do álcool vai refletir no corpo físico, vai passar instantaneamente para o perispírito, que vai ficar desequilibrado, e o espírito é que vai sentir as alucinações, os efeitos daquela droga. Vou repetir para vocês, e aí eu tenho uma perguntinha para vocês. Olha só, eu bebi, a droga entrou no meu corpo físico, passou instantaneamente para as células do meu perispírito. Essas sensações que a droga me dá, essas alucinações, esses prazeres, todas as coisas que as drogas dão de bom, entre aspas, né, vai ser sentida pelo espírito. Vocês estão entendendo? Talvez seja difícil porque vocês não têm esse conhecimento, né? Mas é o espírito que está dominante dessa nau, né, desse conjunto aqui, é o espírito que vai absorver as sensações da droga e do álcool, percebe isso? Parece que é a mente da gente, mas não, é o espírito que está coordenando, é ele que comanda tudo. Então nessa trilogia, corpo físico, perispírito e espírito, quem é o dependente químico? Pergunta para vocês. O espírito. O espírito, nota 10 para ela, anota aí na folhinha, aí no boletim, nota 10 para ela. O espírito, o corpo físico, preste bem atenção, o corpo físico nada mais é que a manifestação do desejo do espírito, percebe isso? Uhum. No livro dos espíritos, Allan Kardec pergunta para os espíritos, qual é a forma do espírito? Aí os espíritos dizem mais ou menos assim, na questão do livro dos espíritos. Olha, os espíritos respondendo para Allan Kardec, olha, não tenho como dizer para vocês qual é a forma do espírito, porque vocês não entenderiam. Mas daquilo que vocês entendem, espírito é uma energia, um raizinho, que está centrado no encontro dessas duas linhas, junto, próximo à glândula pineal, nessa região aqui. Aqui reside o espírito. Vocês estão entendendo que o espírito não tem forma? Ele é uma energia? Ora, mas quem gosta de beber, como ela falou, é o espírito. Então o que ele faz? O espírito manda para as células do perispírito, na parte mental, o desejo de ir beber, o desejo de ir cheirar cocaína. O perispírito passa então das células cerebrais do perispírito, passa automaticamente para as células do corpo físico, cerebrais, e o Carlos vai lá e pega o copo d'água dele e bebe. Vocês entenderam ou não? Ficou claro? Ficou bem claro? Então assim, não tenho dúvidas de que quem é o dependente químico é o espírito. Então se faz necessário que eu ajude quem? O corpo físico, o perispírito e principalmente o espírito. E é o que a doutrina espírita faz. A doutrina espírita então nos traz a realidade de que a dependência química é uma situação de difícil cura, de difícil ajuda, porque se esquecemos nas questões dos profissionais da área da dependência química, que fazem trabalho extremamente obrigatório, CAPS e toda essa área, trabalham quem? O corpo físico e a mente. Elas não trabalham nem o perispírito e nem o espírito. Quem vai ensinar como se trabalha com o espírito e o perispírito é a doutrina espírita. É o que nós vamos ver um pouquinho hoje, nessa questão no final, ok? Tá tudo bem até aqui? Tá muito difícil? Desse jeito assim como tá, nós vamos até as 2 da manhã mesmo, tá? Já estou avisando para vocês se prepararem, ok? Tudo bom? Deixa eu só tomar minha aguinha aqui para poder gritar bastante com vocês aqui. Melhor aula do mundo que eu estou escutando. Vamos lá, continuando. Então o espírito, olha só que interessante, você já viu o alcoolista dizer assim, estou vendo um bicho ali,
Estão vendo um monstro ali? Aí o marido chega em casa, abre a porta, mulher, tem um monstro me seguindo. A mulher abre a porta, o alcoolista entra, estou habitado de embriaguez, e a mulher não vê monstro nenhum, não vê nada. O espírito pode jogar essa imagem na minha mente? Pode. Pode. Principalmente se ele é o meu obsessor, né? Quando ele me joga essa imagem na minha mente que me apavora, eu perco o meu controle, eu posso acabar atropelado, eu posso acabar em qualquer situação. Então, assim, ó, criando imagens fluídicas, o pensamento reflete no envoltório perispíritico como um espelho, toma nele corpo, e aí, de certo modo, é aquilo que eu fiz, aquela animação que eu fiz quando o espírito quis que eu fosse atropelado por um carro, percebe? O espírito vai passando dessa forma através da energia. Origem da obsessão na dependência química. Olhem bem o que está escrito ali. Origem da obsessão na dependência química. Como é que entra o quadro de obsessão na dependência química? Mais ou menos assim, ó. Antes nós começarmos. Em toda dependência química, há sempre uma lacinante força obsessiva. Rivaldo Pereira Franco, o espírito Joana de Anjos. Então, via de regra, quando eu estou num quadro de dependência química, quando eu estou definido, conceituado como dependente químico, eu possivelmente, na sua grande maioria, eu vou ter um espírito obsessor do meu lado, certo? Então, a origem da obsessão pode estar nessa vida, como o exemplo que eu falei agora do rapaz, do dependente químico que estuprou uma moça, ok? Ele criou obsessores nessa vida. Fica claro? Oi? O que tu falou, antes de tu tirar isso aí, tu falou e eu não consegui, não entrou. Do que? Da dependência química? Não, há sempre um obsessor na volta de quem é dependente químico. Tá? Sim, é o que eu falei agora há pouco, entendeu? O obsessor é aquele que eu fiz mal para ele em outra vida, ele está me obsediando, tá bom? Isso. Então vocês entenderam que a origem da obsessão pode estar nessa vida, quando eu crio um novo obsessor para mim, ele não vem de vidas passadas, né? Qual é o objetivo? Ó, parceiro nos crimes de drogas é outra situação que pode acontecer. Viviam junto, brigaram por causa da disputa daquela cocaína que estava ali, dois vivos, né? Um matou o outro, percebe isso? Adquiriu um obsessor nessa vida, percebe? Vamos lá. Vingança e ódio, né? Ou de vidas anteriores. Já falamos isso aqui, podemos até passar, né? Matei alguém numa vida passada, ele me encontra usando... Olha que interessante, preste bem atenção. Eu matei 2 pessoas na vida passada, as 2 estão me procurando para me fazer mal, ok? Discutimos numa boca de fumo, eu não paguei eles e eu levei a minha arma e acabei matando o traficante e o auxiliar do traficante, ok? Não, mas isso não ocorre, né? Ocorre isso ou não? Ocorre, né? Olha só, preste bem atenção. Então, na vida passada, eu matei 2. Nessa vida eu renasço, os 2 estão ainda no mundo espiritual. Vocês estão entendendo? Não entender? Pergunta, ó. Matei 2 na vida passada. Eu voltei para a carne, eu nasci de novo, e os 2 não. Os 2 estão me procurando para me cobrar dívida por ter matado eles, ok? Mas aí eu nasço numa família evangélica. Eu nasço numa família evangélica, onde o meu pai me transmite os melhores exemplos, minha mãe também, os 2 me amam muito, e eu estou crescendo nesse ambiente. Já vou na igreja desde que nasci. Desde o batizado, meu pai me leva todos os domingos como bebê, 1 semana, 2 semanas, 1 mês, 2 anos, 3, 4 anos, e quando eu estou indo, aos 10 anos já estou trabalhando na igreja, já estou ajudando, sabe, o pastor, já estou fazendo aquele meu trabalho todo. Percebe isso? Esses 2 espíritos estão me procurando. Vocês estão entendendo ou não? Sim. Eles estão me procurando. E já vou dizer, antes de continuar, já vou dizer, ele vai me achar pelo meu perispírito, tá? O espírito vai me encontrar pelo meu perispírito. Mas eu estou fazendo só coisa boa. Percebe isso? Eu tenho 10 anos de idade, estou trabalhando na igreja, estou indo. Aos 13 eu vou indo também, frequentando. Aos 14 anos, eu estou nessa coisa. Eu fui estudar numa escola pública ou particular, não interessa. E no banheiro da escola, um amiguinho meu me ofereceu um cigarro de maconha. Banheiro de escola tem droga? Não, isso aí eu só na minha época quando era guri. Hoje não tem mais, né? Itajaí tem até hoje. Itajaí tem até hoje. Não sei como é que é aqui, as escolas aqui. Mas olha só, então, vocês estão entendendo o que eu estou falando? Eu venho vindo uma vida boa. Só no bem. Só pensando nas coisas boas. Só trabalhando na igreja. Só indo à igreja com meu pai. Participando do grupo de jovens da igreja. Percebe isso? Vocês estão entendendo? O espírito não está conseguindo me encontrar. Vocês entenderam isso ou não? Não conseguiu me encontrar ainda. Mas nesse dia eu fumei o primeiro cigarrinho de maconha ali, um pouquinho só, né? E gostei. Ele tem 14 anos e gostou. Percebe isso? Ele chega em casa e fala para a mãe. Porque o amor deles, da mãe e de filho, era muito grande. E tinha uma cumplicidade de verdades. O que é isso? Filho mente para a mãe ou não? Não, né? Mente, né? Olha só que interessante, né? Mas como havia essa cumplicidade de verdades por causa da religião,
por tudo, pelo carinho, pelo amor que o pai e a mãe tinham por ele, ele chega em casa, isso é muito raro, tá? Ele chega em casa e diz, mãe, experimentei a maconha hoje no banheiro. A mãe, amando o filho, não briga, não grita, não aumenta a voz. É o que todo mundo faz, né? Erroneamente. Né? Ou escuta ele, explica para ele que aquilo ali pode levar ele para outras consequências, né? Que aquilo ali pode gerar ele, levar para as violências, para a agressividade. E ele diz assim para a mãe, mãe, eu gostei muito. Ok. A mãe fez o papel dela, né? Orientou, disse tudo. Não bateu, não gritou, não botou de castigo. Percebe isso? Adianta isso? Não. Vai gerar mais revolta. Tu imagina tu pegar uma pessoa que está assim, ó, como ela estava, essa criança, né? Vindo num exemplar muito bom, na igreja evangélica, tudo conhecendo Jesus, ensinamento, de repente, só por um cigarro de maconha, a mãe briga e põe de castigo. Poderá ela alimentar agora a raiva dele? Sabe? Poderá, percebe? Mas a mãe faz esse trato especial e diz para ele, meu filho, tome cuidado, você vai ser responsável pelos seus atos. Com 14 anos de idade ela já deu essa orientação. Né? Lei de ação e reação, meu filho. A doutrina espírita fala muito disso. Né? E aí ele vai, fica 2, 3 anos usando maconha e os espíritos dizem, eu já estou achando onde é que está ele. Porque a maconha, depois de 3 anos, começou a quebrar as proteções espirituais do perispírito dele. Olha que interessante. Mesmo assim, ele não está fumando todos os dias, só aos final de semana, eventualmente. A mãe dele sabe e tenta, levou ele para conversar, falou o pastor com ele, e não adianta, ele acabou gostando porque ele traz problemas de vidas passadas com a maconha, por exemplo, ok? E aos 16 anos ele passa para a cocaína, porque ele disse que já não gostava mais do que a maconha trazia. Quando ele passa para a cocaína, quebrou-se muito mais as proteções espirituais e os espíritos acharam ele. Vocês entenderam? Dessa forma, já está ali um processo, criando-se um processo obsessivo em que ele dá origem, a origem está lá na vida passada, ok? Vocês entenderam ou não? Como está ali, ó. E os espíritos me encontram, me cobraram. Então aí está o prejuízo, porque muitas mães e pais e outras pessoas equivocadamente pensam que a maconha é uma droga frágil, inocente. Lá quando eu era guria, aos meus 17, já faz tempo, hein? Lá, não vou dizer a minha idade para você, mas lá quando eu era guria, aos 17 anos, lá, 14 anos, eu já via falar, não, Carlos, não fuma cigarro, fuma maconha que faz menos mal que cigarro. Um engano total. Não é nem a doutrina espírita está falando, né? Sem falar as consequências a nível corporal, espiritual e espiritual que a maconha vai projetar, ok? Vamos lá. Muitos casos de dependência química foram originados pelas obsessões, é o que eu falei agora. Toda e qualquer obsessão é sempre resultado da anuência, aí o livre-arbítrio, ó, que ela falou, todo e qualquer obsessão, ó, olha só que interessante, toda e qualquer obsessão, sempre é eu que permiti que o espírito fizesse mal para mim. Como assim? Como assim? Né? Fica difícil a gente entender, como assim? Quer dizer que eu que permito que o espírito venha fazer mal? Sim, através do teu livre-arbítrio, entende? Quando eu optei por continuar com a maconha, nesse exemplo que eu falei agora, fui eu quem quis continuar com a maconha. Ninguém me botou a maconha na boca. Nenhum espírito botou a maconha na minha boca. Eu que quis. Então eu facilitei através do meu livre-arbítrio a chegada desse espírito obsessor. Jamais ponham a culpa no espírito porque vocês estão com problema. Jamais ponham a culpa no espírito porque você tem um filho dependente químico. Jamais. O espírito ele não tem culpa no processo todo. Porque o filho, vocês, qualquer um tem o poder do livre-arbítrio para dizer não. Percebe isso? O espírito vai alimentar ela. Vai dizer para ela, bebe, tu tens que beber. O espírito vai passar 2 meses assim, insistindo nela, e ela firme, eu não gosto de bebida, não vou beber. O que o espírito vai fazer? Vai procurar outro. Outro que queira beber. Percebe isso? Então, quem é que evitou o quadro da ação? Ela, a mente dela, a força de vontade dela, o livre-arbítrio dela. Então, nós somos dominantes, só um pouquinho, ó, nós somos dominantes na relação com o espírito. Nós, encarnados, somos dominantes. Dominantes. O que a gente precisa é ter força de vontade, pensamento firme e trabalhar bem o nosso livre-arbítrio. Nenhum espírito vai fazer mal para mim se eu não trabalhar, se eu não permitir. Se eu trabalhar o meu livre-arbítrio e não permitir. Me vem um pensamento na minha mente. Vai lá e dá um tapa no ciclano. Eu não gosto do ciclano. O espírito já sabe. Então ele me inspira. Ele coloca na minha mente o espírito, né? Aí eu pego, vou lá e dou o tapa no ciclano. Foi o espírito que levou minha mão lá? Não fui eu. Vocês estão entendendo ou não? Não sei se está para vocês. Isso é muito importante vocês decorarem.
Nenhum de nós pode ser o pior espírito que exista. Aquela pessoa que foi muito mal no planeta Terra quando estava encarnada, a pior pessoa que seja. Ele pode chegar do meu lado sendo o pior espírito, mais malvado, mais ruim, mais energia ruim, que eu só vou deixar ele fazer alguma coisa ruim se eu trabalhar erradamente o meu livre-arbítrio. Nenhum consegue. Isso é intocável. Por isso que eu disse, nas questões que tu falou do livre-arbítrio, é muito importante. O livre-arbítrio é aquilo que nos dá, é aquela condição que eu escolho o que eu vou fazer. E aí você se acorda de manhã, já te passo a palavra, você acorda de manhã, se senta na cama, na mesa e diz assim, na cama, né? Acorda de manhã, está se espreguiçando e diz assim, hoje eu vou no bar ali da esquina tomar aquela cerveja. Pronto. Instantaneamente, vários espíritos que já estão comigo, já chegam do meu lado, vamos lá, cara. Vamos beber que a gente quer beber, ok? No outro dia, como é que eu atraí espíritos? Já falei para vocês, pelo meu pensamento, que foi energia, eu fui lá e busquei os espíritos para mim. Os espíritos vieram, não tem nem tempo para fazer, nem milésimo de segundo, menos do que o espírito chegou do meu lado. No outro dia eu acordo, sento na minha cama, e eu sou alcoolista, hein? Eu acordo e digo, hoje eu não vou beber. Hoje eu vou pegar minha Bíblia e vou lá no Lar dos Idosos, na 4ª Avenida, em Balneário Camboriú, fazer uma leitura da minha Bíblia para os idosos que estão lá. Instantaneamente eu atraio espíritos do bem. Instantaneamente, que já começam me dando um passe para me tirar um pouquinho do álcool que ainda tem resíduo no meu corpo físico. Olha que interessante, né? Me dando um passe para me melhorar. Já estão me inspirando para abrir a Bíblia naquele capítulo daquela parábola, sabe? Para poder falar. Vocês entenderam ou não? Quem é que trabalhou aí? O livre-arbítrio. Isso é de suma importância. Percebe? Pode falar, querida. Sim, mas aí eu acho que a partir do momento que tu vai ficando obsidiado pelos obsessores, no caso do vício da droga, cada vez mais tu vai ter menos pensamento de Se tu der sessão para eles, sim. Eles vão acabar te dominando como está no início, lá como eu falei. Tipo assim, no primeiro dia o cara tu faz claro Sim. ideia e eles vêm. Uhum. Aí já fica aqui esperando para a próxima vez que tu vai usar. Sim. Aí tu já não está mais tão forte para conseguir pensar. Não está mesmo, exatamente. Com o passar do tempo... Então, assim, ó, esse é um processo, agora tu falou, ó, terias que estudar a doutrina espírita para entender os tipos de obsessões, sabe? Até chegar na questão da possessão, entende? Tem 3 tipos, né? Então, esse processo todo começa, como tu falou, com uma simples influência, entendeu? Aí um dia tu quer, outro dia tu não quer, o espírito fica esperando, pô, hoje ela não quer beber, né? Ah, vou esperar, mas vou ficar perto dela, quem sabe amanhã ela quer. Percebe isso? Vai indo. Daqui a pouco esse vínculo está tão grande, olha só que legal, olha só. E aí vamos entrar em energia, como o companheiro ali falou, né? Daqui a pouco esse vínculo está tão grande, passados 5, 6, 7, 8, 10 anos, que a simbiose de energias do encarnado e do desencarnado se misturam, simbiose, se misturam. Olha só que interessante, né? Está no livro Nos Domínios da Mediunidade, de Chico Xavier também. E se compensam. São chamadas de vibrações compensadas, energias compensadas. O que é energias compensadas? O espírito quer beber, eu também quero, já faz 10 anos nós estamos juntos. Nós se compensamos. O que ele falar, eu aceito. O que eu falar, ele aceita. Percebe isso? Nós trocamos as energias e formamos uma simbiose. Como nós temos os mesmos desejos, os mesmos pensamentos, isso se interliga. E você acaba sendo. E o espírito não necessariamente precisa ficar do teu lado. Ele pode estar lá a 200 quilômetros num vale ruim dos alcoolistas, por exemplo, que está lá no mundo espiritual, uma região muito ruim, ele está junto com os outros alcoolistas, mas ele está vinculado pela energia que vem dele até ti, e de ti até ele. Percebe isso? Então ele está lá no vale dele, lá descansando. Daqui a pouco o Carlos se levanta assim, vou lá beber. Opa, o Carlos está me chamando. Bem assim que o Espírito fala. O Carlos está me chamando. Percebe isso? Há um vínculo que cria esse vínculo. Se dá esse processo. Aí vai chegar lá assim, 30 anos bebendo, o Carlos vai beber toda hora que o Espírito quer beber. O Carlos nem quer beber, o Espírito vai dizer para ele, vamos lá. Como já tem essa energia que se vinculou, que se compensou, né? Que está vibrando entre eles, né? Que o Carlos nem pensa que é o pensamento de beber agora, nem foi dele, foi do Espírito. Ele apenas cedeu, certo? Olha só, pessoal, são 8h25, o nosso amigo já está me olhando lá, porque eu falei que ia até meia-noite, ele já está batendo o pé lá. Vamos lá, continuando. Cigarro também, né? Cigarro também, isso mesmo, perfeito. É droga, né? Só é legal, a única diferença é que ela é legal. Possíveis características da obsessão: mania de perseguição, perturbações alucinatórias, aumento repentino da quantidade consumida, mudança de humor. Depois, se quiser deixar a chave do centro, eu fecho o centro para ti aí depois. Nós vamos até 1h aí, pode deixar que eu fecho para ti. Violência, tendência a suicídio. E realmente, eu poderia falar de um por um, não vou ter esse tempo, né?
Pelo tempo eu tenho só 5 minutinhos para conversar com vocês. Não vou nem chegar na parte da terapêutica, né? Mas vamos entender aqui, assim, ó, o segundo item, vocês estão vendo? No livro chamado No Mundo Maior, de Chico Xavier, o espírito André Luiz vai trazer um quadro brilhante de alcoolismo num bar que ele vê. Ele vê um alcoolista, olha só que interessante, né? Tão profundo esse slide aí que dá para nós falar uns 15 minutos, só esse item 2 ali. André Luiz está no mundo espiritual e a equipe espiritual é interpelada por um espírito de uma mãe que pede ajuda pelo marido dela, pelo filho dela que está bêbado num bar na Terra, ok? Encarnado vivo. Fica claro para vocês? E aí os espíritos André Luiz, junto com seus auxiliares, desce. Tá? E os espíritos do bem, né? André Luiz, está tudo narrado nesse livro. E vai até o bar. Chegando no bar, ele encontra Antídio, 42 anos, deitado no chão, em estado máximo de embriaguez, quase entrando em coma alcoólico, e eles fazem uma leitura, os espíritos do bem, né? Olham para o encarnado, só está sozinho, né? Olham para o encarnado e veem 2 espíritos bebendo junto com ele, sugando o álcool que está no estômago dele para si, né? E aí eles olham assim para eles assim, olha só, ele está com 2 espíritos. Uma hora é um que está sugando o álcool que está no estômago dele, e na outra hora é o outro, ok, na abstração. Mas o Antídio, vivo, batia na parede, ele estava deitado no chão, estirado no chão, e o bar lotado e todo mundo rindo dele, porque ele batia na parede e dizia assim, sai daqui morcego, sai daqui cobra. Ele falava assim, né? E aí todo mundo ria dele, porque não tinha morcego, nem cobra ali. Percebe isso? Mas olha que interessante, André Luiz, realmente, o que pode estar ocorrendo, né? Pergunta para o instrutor, né? Aí o instrutor assim, olha, esses 2 espíritos que estão ali com ele, esses 2 espíritos que estão ali, moram no mundo espiritual, em cavernas escuras, lamacentas, e nessas cavernas, no mundo espiritual, tem morcego, tem cobra. Quando eles vêm à Terra para absorver o álcool, para beber junto àquele encarnado, nessa troca de simbiose que eu falei para ti ali, ó, que eu falei para ti, nessa troca de simbiose, os espíritos passam para o encarnado as sensações, as imagens de onde eles moram. Percebe isso? Olha que interessante. O espírito passa. Dessa forma, ele imagina que na mente dele, o encarnado, o vivo ali, o alcoolista, está vendo cobra, mas na verdade é o espírito, nessa simbiose, nessa troca de energia, passa essa ideia. E ele bate ali e pensa que tem cobra e pensa que tem morcego, e não tem nada disso. Isso aí nós poderíamos explicar um por um para vocês, né? Continuando. Consequências, né? Ó, então a obsessão, eu vou até pular isso aqui, vou deixar assim no branco assim, ó. Depois vamos para essa parte assim. A obsessão, olha só, essa simbiose é a palavra que vocês têm que aprender nas questões da energia e tudo mais, né? 20 anos, os 2 espíritos ruins se ligando contigo. As energias ruins dele se ligando contigo. 20 anos. Todos os dias, tu bebe, todos os dias bebe contigo, todos os dias tu recebe as energias ruins dele. Percebe isso? Tu absorve. Nessa simbiose tu absorve. Essas energias começam a machucar teu fígado. Além do álcool já estar machucando, as energias ruins desses espíritos estão machucando o teu fígado. Percebe isso? É como se tu tivesse, tá com 4 espíritos assim, se tivesse 2, talvez tu morresse um pouquinho mais cedo. Percebe isso? Mas como está com 4, essa energia se faz tão mal. Eu estou falando do fígado, mas ele coloca até nas questões da mente, sabe? Em todos os detalhes, há um desgaste muito grande quando a gente procede nessas questões de simbiose, da dependência química e tudo mais, que vão refletir em parte do nosso corpo físico. Cada um de nós tem metabolismo. Então, se ele é fraco nas questões do fígado, pode ser que essas energias estão atacando o fígado. Eu sou fraco no meu rim, então se eu beber, pode ser que... Percebe isso? As energias vão atuar mais ali no metabolismo, falando do metabolismo do meu corpo físico. Mas olha que interessante, o obsessor aumenta o desejo de usar drogas do obsediado, podendo levar ele a uma overdose, em algum caso desencarne. Preste bem atenção. Então a doutrina espírita que está dizendo que aquele meu amigo que morreu por uma overdose foi por causa dos espíritos obsessores? Não necessariamente. Vamos sair daqui e levar a conceituação correta, né? Então quer dizer que toda overdose foi por causa dos espíritos? Não necessariamente. Percebe isso? Vamos diferenciar a coisa. Os espíritos podem levar um dependente químico a uma overdose? Podem. Toda overdose foi por causa dos espíritos? Não. Fica claro isso para vocês? Fica claro? Tem que haver essa... E o espírito leva a uma overdose na coisa mais fácil que existe, como já comentamos aqui, né? Então, chegou 4 espíritos, eles estão
São 4 que querem beber e eu sou um. Eu sou um. E esses 4 querem um volume maior de bebida. E olha só, uma perguntinha para ver se vocês aprenderam direitinho. A senhora já acertou primeiro, já ganhou nota 10 já, tá? Só tá na livreta lá. Uma pergunta para você, uma pergunta muito importante. Quando os espíritos me levam a uma overdose, quando os espíritos me obrigam a beber cada vez mais, né? Por que os espíritos me obrigam a beber cada vez mais? Eles são 4, mesmo se fosse esse um eu queria beber muito mais do que eu. É mais ou menos assim, ó, para ficar mais prático. Eu consigo beber 5 garrafas de uísque até entrar em coma alcoólico, ok? Vocês entenderam ou não? Entenderam? Esse espírito que está do meu lado tem que tomar 20 garrafas de uísque para ficar muito mal no mundo espiritual. Vocês entenderam ou não? Por que ele precisa de 20 para poder ficar mal e eu só com 5 fico mal? O que eu tenho que ele não tem? Corpo físico. Foi tu que falou? Nota 10 para ela também, ó. Corpo físico. Vocês entenderam? Vamos reflexionar agora. Até 1h da manhã. Vamos reflexionar, que é importante. Vamos lá, pessoal. Olha só. O espírito não tem corpo físico. Porque quem é que entra em coma alcoólico? O corpo físico. Não é nem o perispírito, nem o espírito. O que é um coma alcoólico? Excesso daquela droga, daquela bebida, mas põe excesso nisso, onde nenhum órgão meu está suportando aquilo. Percebe isso? Isso é coma alcoólico. Né? Ok? Então o meu corpo físico entra em coma alcoólico, não o meu perispírito. O espírito, não tendo o corpo físico, ele pode beber 10 vezes mais do que eu. Dessa forma ele me inspira a beber mais, cada vez mais, e acabo eu entrando num coma alcoólico pela ação do espírito ou numa overdose. Ficou claro para vocês a questão da overdose? Então não levem daqui o pensamento errado que toda overdose foi causada pelos espíritos, ok? Facilita que o obsessor encontre o obsediado, já expliquei para vocês, né? Tratamentos para dependência química, bem rapidinho para nós terminar, né? Só veja ele fazer assim no relógio ali, ó. Ele só fala, ó, vamos lá, Carlos, vamos lá. Tratamentos para dependência química, né? Internações de clínicas especializadas, fantástico. E aqui tudo que eu vou colocar é obrigatório, tá? Se puder fazer todos, a recuperação vai ter resultados mais rápidos e melhores, né? Vamos lá, grupo de autoajuda. Vamos botar aqui, ó, profissionais médicos, obrigado para ver o meu problema no fígado, eu preciso ver com o médico, né? Não posso só querer a parte espiritual, psicoterapia, né? Terapias alternativas, reiki, o que for, meditação, mudar de ambiente. Nossa, poderia dissertar um monte para explicar para vocês o quanto é importante mudar de ambiente, né? Ir para outra cidade, ir para outro lugar. Não que tu vai te curar, né? Ajuda da família. Nossa, isso aqui dá para falar mais 10 minutos para você. E aí os profissionais da área da dependência química dizem que quando o pai e a mãe ajudam aquele filho usuário de droga, a possibilidade da recuperação dele é muito maior. Quando só a mãe ajuda, que via de regra é isso, né? Porque o pai diz assim, olha, eu trabalhava enquanto cuidava do nosso filho, então tu é culpada por ele estar fumando maconha. Não é isso não, né? Quando só a mãe ajuda, diminui bastante o percentual, percebe? Então os dois têm as responsabilidades, os dois têm que trabalhar junto. Quando isso for junto, dá uma questão, trabalho no bem. Eu sou alcoolista, mas eu tiro um dia da semana e não bebo e vou ajudar os nossos irmãos que estão na PAI. Sou voluntário na PAI. Neste dia, preste bem atenção, ó, neste dia que eu estou na PAI, mesmo sendo alcoolista, ou usuário de droga, o que seja, neste dia só tem espírito do bem me dando paz para tentar me recuperar. Percebe isso? Olha que interessante, né? O bem os espíritos do bem nunca abandonam nós, por pior que seja. Eles estão sempre ali, só estão precisando do meu livre-arbítrio bem trabalhado. Eu tenho que aprender a pedir ajuda para o meu anjo da guarda e para os espíritos do bem. Claro que eu tenho que pedir ajuda de forma sincera, né? Não é da boca para fora, né? Porque a gente engana os outros da boca para fora ou não? Eu posso estar pensando uma coisa e falar outra ou não? Hã? Posso, né? Eu posso dizer que não bebo e bebo? Posso. Eu posso dizer que quero ajuda para parar de beber e na verdade eu não quero, é só para deixar minha mãe mais tranquila, que ela está nervosa. Percebe isso? O que vale, segundo a doutrina espírita, é o sentimento, não é a palavra. Os espíritos nos reconhecem pelo sentimento, ele olha para ti e vê quem tu é pelo sentimento. Não é pelo que está na tua mente, não, é o teu sentimento. O que tu vibra, qual é a tua energia, o espírito olha isso e vê isso, ok? Vamos lá, tratamento para obsessão, agora a parte espiritual, como ajudar? Eu vou resumir, né? Mas rapidinho que nós já passamos do horário, olha só.
Nas questões que você vai numa casa espírita, faz um atendimento espiritual, o atendente fraterno conversa contigo, vai uma segunda vez, ele continua conversando e analisa que o teu quadro de dependência química é derivado de um processo obsessivo, ou seja, de um espírito que quer te fazer mal, ele vai te mandar para um tratamento de desobsessão, ele vai te encaminhar. E você vai ter que fazer os trabalhos todinho, né? Em cada casa tem seu jeito de fazer, enquanto uma outra equipe da casa vai trabalhar o espírito. Vocês estão entendendo ou não? A desobsessão, ela tem duas pontas. O encarnado vivo obsediado e o desencarnado obsessor, ok? Essas duas pontas têm que ser trabalhadas a nível espiritual. Como é que eu trabalho o espírito? Esclarecendo, não prendendo. Sabe? Eu tenho que esclarecer ele com amor. Então a mesa mediúnica vai invocar ele vem se ele quer. Olha que interessante o livre-arbítrio. O espírito vem, está ali o nome dele, do encarnado vivo, né? Que está num tratamento também, né? Espiritual na casa. E aí a espiritualidade convoca o espírito que está ali. Pode ser que ele venha depois de um mês, depois de 2 meses, pode ver que ele venha daqui a 2 anos e ele se apresenta na mesa. Aí o dialogador, os médicos que estão naquela mesa vão começar a conversar com ele, da forma mais calma e tranquila e amorosa possível, dizendo para ele que ele é um irmão que por hora pode estar perdido na vingança com relação ao encarnado, que por hora ele está perdido nessas condições. Isso aí pode levar um bom tempo até a equipe espiritual, a equipe da casa, conseguir doutrinar o espírito, explicar para ele a realidade. Percebe isso? Enquanto isso, o encarnado precisa do mesmo tipo de tratamento materialista e até mesmo espiritual. Ou seja, um dos pontos fundamentais do encarnado é largar a droga, largar o álcool. Percebe isso? Porque muitas situações, o espírito Hermínio Miranda, em várias obras dele, ele trabalhava nessas mesas mediúnicas, ele dizia, às vezes nós conseguimos, depois de 5 anos, toda quarta-feira na reunião mediúnica, convencer esse espírito a largar o Carlos. Faz 5 anos nós conseguimos. E o Carlos está ainda meio assim, ó, bebendo de vez em quando e coisa e tal. Aí, passado mais 2 meses, o espírito volta na mesa, olha, eu já não quero mais nada com o Carlos, mas o Carlos está me chamando ainda. Percebe isso? O Carlos vivo, chamando o espírito, dificultando o tratamento. Percebe? Então, o livre-arbítrio, os desejos do Carlos ainda estão muito voltados nas questões da dependência. E o espírito diz, não, já perdoei ele, não quero mais com ele. Mas como eu bebi muito com ele, ele continua me puxando para cá. Olha que interessante, né? Continuando. Aí a gente ia falar dessas condições aqui, né? Só um pouquinho, eu preciso entender. Esse espírito que ele disse que o Carlos está chamando ele, como é que eles... Pois é, daí ficou confuso. Confuso para a senhora? Pelo pensamento o Carlos chama ele. Tá, mas chamar, como que ele vai chamar ele se ele nem sabe que ele está ali? Não precisa pelo pensamento. Faz 30 anos que eles estão bebendo junto, né? Então essa ligação é forte. Então é simplesmente em 1 minuto o Carlos pensou de novo, ele, opa, o Carlos está me chamando. Lá vou eu. Vamos lá, pessoal, para nós terminar, tá? Ó, teria tudo isso aqui para nós trabalhar ainda, né? O que daria até 1h da manhã, com certeza. A parte da desobsessão eu já falei que era mais importante para vocês agora, né? Os dificultantes é o próprio encarnado, tá? Para vocês terem uma ideia. Ou às vezes o espírito que não quer largar aquele copo, né? Aquela condição do alcoolismo, né? E é isso aí, pessoal. Podia falar muito mais. Vocês viram quantas coisas eu estou pulando, né? Porque a coisa é bem complexa. Teria que fazer umas 4 horas brincando. Eu estou falando na brincadeira, mas é o que a gente levaria. Para quem quiser assistir essa palestra e outras palestras, é só ir no pesquisa do YouTube, que eu tenho 300.000 palestras, todas aquelas que eu botei no início. Eu falo ainda sobre violência, falo sobre o carnaval, falo sobre o alcoolismo, 2 sobre o alcoolismo na juventude, tudo mais. É só botar o meu nome ali, botar dependência química, botar droga, que já vai aparecer livre para baixar, para ver, para compartilhar, para fazer o que quiser, tá certo? Era isso, pessoal. Desculpe a velocidade, né, que a gente teve que fazer. Palestra, então. Mas eu venho aqui, eu venho quase uma vez por mês aqui. Mas uma vez por mês Isso aí, na verdade, o interessante é um curso, né? De manhã e de tarde, aí ficava legal. Olha só, eu faço esse trabalho na terapêutica chamada Viver Livre. Alguém já ouviu falar? Viver Livre é uma terapêutica que tem ali pro lado atrás da Santur, né? Do centro lá de... Ali, que tem ali, né? Viver Livre. Essa terapêutica, ela tem fins religiosos, né? Então ela leva a doutrina espírita, ela leva os evangélicos, os católicos,
para fazer. E trabalho com os dependentes químicos. Atualmente, eu terminei sexta-feira o meu último trabalho lá. Eu faço 8 visitas de 2 horas. Eu trabalho 16 horas com os dependentes químicos, explicando tudo isso e tudo que eu falei nas minhas outras palestras para eles, né? Falando em loco, né? Esse é o nosso objetivo. Então, o que eu tenho aqui, eu vivo disso de palestra há mais de 30 anos, né? Nessas questões aqui na doutrina espírita, né? Isso aqui vocês colocam e vocês procurem assistir a palestra e dão um pause quando não entenderam. Depois pode ser a noite, a gente vem aqui ou vem na casa, pergunta para alguém, entendeu? Porque, e o ideal é começar naquela sequência que eu coloquei no início, né? Aquela sequência todinha para não se perder. Por exemplo, essa é a penúltima, a última pós-morte do dependente químico é espetacular. O que vai dizer para onde vai o seu filho que morreu por uma overdose de cocaína? Para onde vai o seu marido que bebeu 30 anos e morreu de cirrose hepática? Percebe isso? Como ele vai estar no mundo espiritual? Como vai ser o momento da morte dele, do desencarne dele? Onde ele vai ficar no mundo espiritual e como ele vai voltar? É fantástica essa última exposição que a gente traz, que possivelmente a Verena vai me chamar daqui a 1 mês ou 2 meses para fazer de novo aqui, né? Acompanhe no site. Hã? Esta última, já está no YouTube? Não, ainda não. Não, sim, já está. De outras casas que eu fiz, entendeu? Não aqui, né? Então, assim, peço desculpa novamente pela velocidade. Não gosto de fazer trabalho de uma forma tão rápida assim como a gente está fazendo, mas a doutrina espírita ela é riquíssima nas questões da dependência química. Ela nos traz conhecimento que só nós espíritas temos. Só a doutrina espírita explica e diz e afirma que quem é viciado é o espírito. Isso muda tudo de figura. Isso muda tudo figura. Entendeu? Dessa forma, assim, o consolo que a doutrina vai nos trazer, que essa pessoa que transita na dependência química, daqui na próxima vida, ou daqui mais 2, 3 vidas, ele vai se livrar. Todos nós vamos ser bons, todos nós vamos nos livrar dessas condições. Vai depender de quem? Do livre-arbítrio de cada um. Em que tempo que ele vai largar aquilo, em que tempo que ele vai pedir ajuda, em que tempo que os anjos da guarda vão estar junto com ele, ajudando ele. Percebe isso? Eu vou fazer a nossa prece de encerramento, como a casa pediu, e gostaria que todos me acompanhassem nas minhas palavras. Se todos pudessem visualizar as palavras do Carlos e viajar numa questão de energia, nos pensamentos do Carlos, seria interessante para que todos absorvam as energias salutares dos espíritos presentes aqui nessa casa de cura e de amor. Amado Mestre Jesus, estimados anjos da guarda, equipe espiritual da Fundação Bom Amparo, nós todos aqui, Jesus, deste grupo, encarnados e desencarnados, ao fecharmos os nossos olhos, Jesus, abriremos os olhos da alma. Abrindo os olhos da alma, todos nós em conjunto nesse salão, vamos viajar rumo ao infinito. Saímos numa noite brilhante, estrelada com as estrelas maravilhosas, passamos por florestas que ainda conseguimos visualizar como os verdejantes, cruzamos os mares, no seu céu, nossas águas azuis ou esverdeantes. Mas transitamos pelos planetas, pelas estrelas e vamos além. Em algum lugar do infinito, na frente de cada um de nós, surge a imagem, o rosto do Divino Mestre Jesus. E Jesus abre os seus braços e abraça cada um de nós, saindo dos seus dedos que nos circundam as energias carregadas com o combustível da caridade. E a caridade toca cada um de nós, fazendo vibrar em nós o nosso corpo físico, as nossas células espiritual, fazendo vibrar em nós a saúde, o bem-estar, e o nosso espírito, aqui reinante, se sente bem. Mas Jesus, além de nos abraçar, olha para nós com um olhar de paciência, de benevolência. E essa paciência, essa benevolência vem até nós nesse salão, transitando pelas nossas células corporais e perispirituais, relaxando as nossas problemáticas, nos traz um alívio, um sentimento de paz. Mas acima de tudo, Jesus olha para nós também e sorri para nós. Do seu sorriso verte uma energia carregada com combustível do amor. E o amor chega a cada um de nós nessa sala.
tocando nossos corações, as nossas mentes, as nossas células, todo o nosso corpo físico e perispírito vibra num sentimento amoroso, num sentimento bondoso, num sentimento benevolente. E essas virtudes fazem com que o meu espírito se sinta bem e relaxe, se tornando numa consciência pura, se tornando numa beleza. Então, querido amado Mestre Jesus, nós desse grupo aqui presente, encarnados e desencarnados, somos imensamente gratos, Jesus, pelo privilégio que nos desse da mão que temos, dos braços, dos olhos, dos cabelos, das bocas, do corpo. Com ele, Jesus, com as tuas energias, seremos capazes de nos dividir e nos expandir a nossa energia e levar um olhar caridoso, um abraço bondoso e um sorriso de amor para qualquer irmão nosso. Para qualquer irmão nosso que transite nas questões da dependência química. Para qualquer irmão nosso que tenha dor, que sofre, que chora, que tem frio. Se eu não consigo agasalhar ele com o meu abraço, com a minha energia, que eu ore por ele, Jesus. Que eu transmita através da minha oração, da minha prece, toda a minha energia boa, do bem que habita em mim. Que eu leve de mim, Jesus, o meu amor, através da oração, para esse irmão que sofre. Para um irmão desconhecido, para um irmão conhecido, para um familiar, para quem quer que seja. Para um irmão que transita equivocadamente nas questões da dependência química, que eu possa olhar para ele com compaixão, com amor, com carinho, com paciência, com tolerância. E assim, querido amado Mestre Jesus, em teu nome, em nome da equipe espiritual desta casa, e em nome dos nossos estimados e adoráveis anjos da guarda que se fazem presentes, pedimos permissão para encerrarmos os trabalhos desta noite. Que assim seja. Muito obrigado a todos.